Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana, sou professora de História, mais especificamente professora de História no Cursinho Desafio. Inclusive, eu tô com a blusa aqui que os meus alunos me deram ano passado. E a gente vai dar continuidade hoje aos temas do nosso curso de História Geral. Vamos falar sobre a Idade Média. Antes de começar a falar sobre a Idade Média, eu gostaria de fazer uma pequena revisão com vocês sobre o fim do Império Romano, os fatores que levaram à queda do Império Romano, tudo bem? Se você não assistiu a aula de Roma Antiga, sugiro que você assista para que você não fique perdido nessa aula, beleza? Vamos lembrar então o fim do Império Romano e os fatores que levaram à queda desse império tão grande, né? O primeiro fator vai ser a crise do sistema escravista, do escravismo, né? Eu lembro que eu contei para vocês na aula de Roma Antiga como que funcionava economicamente Roma, como que funcionava o Império Romano. Então, o Império Romano ele ia, saqueava um povo, pegava as riquezas desse povo, beleza? E essas riquezas elas eram utilizadas para a construção de obras públicas, por exemplo. E a maioria desse povo era conquistado pelo Império Romano, era transformado em escravo. E esses escravos faziam todo o trabalho do Império Romano. Então, eles construíam as obras públicas, eles trabalhavam no comércio, faziam várias coisas, beleza? Ótimo. Então, era dessa forma que o Império Romano enriquecia e conseguia crescer cada vez mais. Porém, vai chegar um ponto que o Império Romano não vai ter mais para onde crescer. Se você pegar um mapa da Europa para poder acompanhar essa aula, você vai ver que o norte da África era ocupado pelos romanos, porém eles não conseguiam descer. Por quê? Abaixo do norte da África, a gente tem a região do deserto do Saara. E naquela época, Roma não tinha tecnologia o suficiente para avançar no deserto do Saara. Para frente do Oriente Médio, eram regiões muito difíceis de serem avançadas, porque logo mais a gente tinha o Império Chinês e outros povos que eram difíceis de serem conquistados. E mais para a região do norte da Europa, mais para a Europa Oriental, a gente tinha aquilo que os romanos chamavam de povos bárbaros. Lembrando que o romano chamava de bárbaro tudo aquilo que não era romano. E posteriormente, essa denominação bárbaro vai ser sinônimo de violento, de não civilizado. E vale lembrar da aula de Roma Antiga que os próprios romanos eram um povo muito violento, beleza? Então a gente vê a falácia dessa denominação. Ótimo. Então, os romanos, cada vez menos, eles vão tendo povos para saquear e transformar em escravos. Ou seja, cada vez menos a gente vai ter riquezas entrando nesse Império Romano. Cada vez menos nós teremos menos escravos entrando nesse Império Romano. Eu contei para vocês que os escravos eles não duravam muito mais do que 10 anos, né? Então, cada vez mais Roma tinha que ir lá saquear um novo povo e pegar uma nova leva de escravos, né, para repor aqueles que morreram. Com cada vez menos riqueza entrando, cada vez menos escravos entrando, o Império Romano vai ficando cada vez mais pobre, certo? E eles vão tendo cada vez menos recursos para manter as fronteiras desse império gigantesco. Pensa, quanto maior o território, maior o seu gasto com a manutenção das fronteiras, com o exército nas fronteiras. Então, cada vez menos, o Império Romano vai conseguindo ter controle dessas fronteiras, né? E essas fronteiras vão ficando cada vez mais vulneráveis. Com elas cada vez mais vulneráveis, a gente vai começar a ter o segundo elemento que vai levar à queda do Império Romano, que vai ser o quê? As invasões bárbaras, tudo bem? Eu lembro que eu contei para vocês na aula de Roma Antiga que as invasões bárbaras elas vão se dar de duas formas, da forma pacífica e da forma violenta. Caso você não lembre, dá uma retornada na aula de Roma Antiga. Um outro fator que vai também contribuir, não tão forte quanto a crise do escravismo, mas de certa forma vai contribuir, será o cristianismo, a ideologia cristã. Porque a ideologia cristã, ela ia contra, ela batia de frente com a autoridade do imperador. Porque afinal de contas, se Jesus Cristo é o único Deus,
O imperador, ele não é Augusto, o imperador, ele não é Deus, né? Então, cada vez mais a ideologia cristã, o cristianismo, ele vai questionar a autoridade do imperador. Vale lembrar que o cristianismo ele vai ser considerado a religião oficial do Império Romano com o Edito de Tessalônica. Tudo bem? Vamos seguir então aqui na nossa aula. Vamos falar das consequências dessas invasões bárbaras para o Império Romano. A mais forte invasão bárbara vai ser em 476, que vai invadir Roma, depor o imperador e dar fim a esse Império Romano tão diversificado, tão grande, né? Porém, essas invasões bárbaras elas não vão terminar em 476 com a queda de Roma. Não, elas vão continuar e elas vão continuar em ondas de invasões. A Europa vai passar por uma situação de guerra constante, tudo bem? Então pense, se coloque no lugar de um romano da época. Você tem uma Europa cada vez mais sendo invadida por povos que você considerava bárbaros, né? Você não tem mais um imperador romano, né? Cadê o imperador? Cadê o Império Romano para proteger a gente dessas invasões? Não tem mais. Você tem uma situação de guerra constante cada vez mais. O que as pessoas fazem nesse cenário de medo, nesse cenário de insegurança? Elas se isolam cada vez mais. Elas vão se retraindo cada vez mais, buscando segurança, é claro. Fazendo uma analogia com o período em que nós estamos vivendo, com a pandemia, com o Covid, o que as pessoas estão fazendo? Também por medidas de saúde, mas também por medidas de medo. As pessoas, elas se isolam cada vez mais nas suas casas, elas ficam cada vez mais retraídas. Então é comum, em épocas da história, que a humanidade passa por situações de medo, por situações de insegurança, seja por uma guerra, seja por uma doença, por uma pandemia, uma retração, um maior isolamento. Com as invasões bárbaras, as pessoas vão se isolar cada vez mais. Onde? Na zona rural. Por quê? As cidades elas eram muito alvo das invasões dos bárbaros, né? Então as pessoas preferem ir para a zona rural que era mais seguro, tudo bem? E cada vez mais as pessoas vão construir grandes muros, grandes castelos. Vai surgir o processo de encastelamento. Vamos fechar todo esse território que eu tenho aqui para que os bárbaros não me invadam, né? Se você for olhar o castelo medieval, foto, filme dos castelos medievais, você vai ver que são grandes construções enormes, muito altas. As paredes são muito grossas, né? Tem muros muito grandes, tem portões pontiagudos. Por quê? Justamente para proteger de possíveis invasões, para proteger numa situação de guerra, né? Que a Europa estava vivendo. Então a gente vai ter um isolamento cada vez maior, um processo de encastelamento cada vez maior. E como que o comércio vai ficar diante de toda essa situação? Naquela época, vou te contar um segredinho. Não tinha internet. Então, se você não queria comprar uma roupinha nova, você não podia ir no site da Renner e encomendar sua roupinha tamanho M e ela ia chegar na sua casa. Não. Não existia isso. Se você queria uma roupinha nova, uma brusinha nova, você tinha que esperar o comerciante passar pelo seu castelo, mostrar todas as roupas que ele tinha, você escolher a brusinha mais bonitinha que você gostasse e pegar. Só que esse comerciante, ele tá cada vez mais com medo de sair do castelo, porque ele ouviu que um amigo dele saiu do castelo, foi comercializar em um outro castelo e morreu no meio do caminho, morreu no meio da estrada, porque os bárbaros mataram ele. Mataram ele, a gente tá com os bárbaros à solta pela Europa e não tem polícia. Naquela época não tinha polícia. Cadê o Império Romano? Cadê o exército romano? Não existe mais o exército romano para proteger as pessoas. Então os comerciantes, cada vez menos, eles vão circular pela Europa. O comércio ele vai ter um declínio muito grande por conta dessa situação de insegurança. Tudo bem? E pensa, isso eu dei um exemplo com a brusinha sua.
E se você quisesse um pão? Hoje você vai na padaria, né? Mesmo com o Covid, você vai lá na padaria ensaboado de álcool em gel, com a sua máscara N95, mas você vai à padaria. Agora você está num castelo no meio da Europa, no meio da zona rural. Não tem padaria. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que produzir o seu próprio pão, né? Então você vai ter que plantar o seu próprio trigo. Na Idade Média, a gente vai ter muita agricultura de subsistência. O que é essa agricultura de subsistência? É você plantar tudo aquilo que você vai comer, tudo bem? Nessa situação muito grande de medo, de insegurança, a gente vai ter um crescimento cada vez maior da espiritualidade. Isso é normal, sempre que nós tivermos situações na humanidade de medo, de insegurança, a gente tem um crescimento da espiritualidade bem maior, tudo bem? Quem que vai fornecer essa espiritualidade? Exatamente, o cristianismo, tudo bem? Aliás, a Igreja Católica, ela vai ser a única instituição que vai restar desse Império Romano em ruínas. Vai ser a única instituição que vai sobrar de tudo aquilo, tudo bem? Então a gente vai ter um triunfo do cristianismo cada vez maior, porque a Igreja Católica, além de fornecer todo o apoio espiritual que as pessoas estavam precisando naquele momento, ela vai fornecer, ela vai ser o elemento que irá ligar as pessoas, certo? Porque além de romanos, as pessoas elas eram cristãs, tudo bem? Eles eram cristãos, tá? Então a gente vai ver a Igreja Católica triunfando na Idade Média, a Igreja Católica vai dominar cada vez mais a política na Idade Média. A gente vai ver que ela vai ser detentora de terras, beleza? E ela vai sustentar toda a ordem social da Idade Média, beleza? Porém, esse cenário vai ser em apenas uma parte da Europa. Se você for pegar um mapa da Europa, eu sugiro que você pegue um mapa da Europa para poder acompanhar essa aula. Tenta dividir ele mais ou menos numa região de Europa Oriental e Europa Ocidental. Por quê? Porque na Europa Oriental a gente vai ter a formação do Império Bizantino. Uma galera, com o fim do Império Romano, vai falar assim: tá, beleza, o Império Romano acabou aqui em Roma, né? Os bárbaros invadiram Roma. Ah, não tem problema. A gente continua o Império Romano em uma outra cidade. E vai ter uma galera que vai continuar o Império Romano em Constantinopla e vai formar o Império Romano do Oriente, ou o chamado Império Bizantino, que vai se desenvolver muito diferente da Europa Ocidental. Enquanto a Europa Ocidental vai estar naquela situação de feudalismo, que é feudalismo, Ana, eu vou explicar mais para frente, a parte da Europa Oriental vai estar no Império Bizantino, que não vai ter declínio do comércio, inclusive. Vai ter um comércio cada vez mais rico, tudo bem? Constantinopla vai ser, durante o período medieval, o point. O point vai ser a cidade. Tipo uma Nova York, tá, gente? Durante a Idade Média, também vai surgir uma outra questão que vai ser o islamismo. Um cara chamado Maomé, o próprio profeta Maomé, ele vai ter uma revelação. E a partir dessa revelação, ele vai criar uma nova religião que vai ser a religião islâmica. O islamismo é uma religião monoteísta, espiritual e muito ética. Os islâmicos são muito éticos, né? Em 622, a gente vai ter a fuga do Maomé, porque o Maomé ele começa a gerar um certo desconforto na região em que ele vivia, da região da cidade de Meca para a cidade de Medina. Porém, quando o Maomé ele retorna de Meca, a gente vai ter um triunfo cada vez maior do islamismo. Cada vez mais nós teremos adeptos desse islamismo. Na região do Oriente Médio, gente, viviam os povos árabes, nessa região da Arábia Saudita, da Palestina, que hoje é a atual Palestina, nós tínhamos os povos árabes. Porém, esses povos árabes, eles não eram unidos politicamente, tudo bem? Eles eram bastante descentralizados.
E o Maomé, com o islamismo, ele vai ser uma cola para esses árabes. Porque cada vez mais os árabes vão ser adeptos do islamismo, beleza? Então, o islamismo ele vai ser uma unificação não só religiosa dos árabes, mas vai servir como uma unificação política desses povos árabes, tudo bem? E com essa unificação política desses povos árabes, eles vão querer expandir o território deles, expandir o Império Árabe. Repara bem, e você vai perceber que ao longo da história, sempre que nós temos uma unificação política, a gente tem uma posterior expansão desse domínio desse povo, né? E os árabes eles vão expandir. Se você for pegar também o mapa da Europa e o mapa do norte da África, você vai ver que esses árabes eles vão expandir para todo o norte da África e vão invadir a Península Ibérica. Eles vão invadir a região que hoje é atualmente Portugal e Espanha e uma parte da França. Eles vão ser detidos, eles não vão conseguir avançar para frente da França e a gente vai ver quem vai deter esses árabes, tudo bem? Porém, toda essa situação de invasão dos árabes na Europa, pensa, vai ter consequências. A primeira delas é o mar Mediterrâneo vai ficar fechado para navegação cristã. Os árabes vão proibir e vão atacar qualquer comerciante cristão que tentar navegar nesse Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, beleza? Pensa, com o mar Mediterrâneo fechado para navegação cristã, essa situação de guerra constante, os povos bárbaros que continuavam invadindo a Europa, além de tudo, os árabes invadindo a Europa, gente, é muita guerra. É muita guerra, é uma situação de medo, de insegurança muito grande. A gente vai ter cada vez mais acentuado esse declínio do comércio, esse processo de ruralização na Europa. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo, né? Inclusive, se você for qualquer dia para Portugal, Espanha, não que eu tenha ido, mas se você algum dia for, você vai ver que Portugal e Espanha tem muito dos elementos da cultura árabe e muito se dá por conta da invasão árabe nesse período, lá para 1000 depois de Cristo, por aí. Continuando aqui nossa aula, pessoal, a gente vai ter também a formação dos reinos bárbaros cristãos. Esses reinos bárbaros cristãos, eles vão dar origem, vão ser o embrião de algum dos países que vocês conhecem hoje. Eu vou falar do reino dos francos, que sim, ele vai ser também o embrião hoje da atual França, tudo bem? O reino dos francos ele vai começar com Carlos Martel. Quem vai ser o Carlos Martel? Ele vai ser o cara que vai derrotar os árabes na Batalha de Poitiers em 432, beleza? Então pensa, né? O Carlos Martel ele vai ser considerado o cara, né? O Carlos Martel vai unificar esse reino dos francos. A gente vai ter o próximo rei que vai ser o Pepino Breve, filho do Carlos. O Pepino ele vai ser pai do próximo rei, que vai ser o Carlos Magno. E o Carlos Magno vai expandir esse reino dos francos e formar o chamado Império Carolíngio. Vai ser um momento, um pequeno respiro de unificação política que nós teremos na Idade Média, tudo bem? O Carlos Magno ele vai propor uma centralização política, né, com esse Império Carolíngio dele. E ele vai dividir esse império em vários condados e marcas, tudo bem? Ele vai pegar todo esse império enorme dele e dividir em vários pedacinhos e condados e marcas. E ele vai colocar em cada condado e marca um nobre para administrar esse pedaço de terra. Ele vai também ter a criação dos Missi Dominici, que vão ser fiscais do Império Carolíngio, que vão recolher tributos, por exemplo, para manter esse império. Porém, o Carlos Magno ele vai morrer em 814. Quem vai assumir o império vai ser o Luís o Piedoso, filho do Carlos. E o Luís o Piedoso ele vai fazer o Tratado de Verdun em 843, desculpa, que vai dividir esse Império Carolíngio. O Luís ele vai dividir o Império Carolíngio nos 3 filhos. Ele teve 3 filhos.
Ele vai dividir esse império entre seus 3 filhos, porém, essa divisão vai cada vez mais enfraquecer o Império Carolíngio e ele vai ter o seu fim, tudo bem? Então, esse Império Carolíngio vai ser um breve momento de centralização política durante a Idade Média, beleza? Vamos falar agora sobre o feudalismo, que vai ser o sistema que vai predominar principalmente na parte da Europa Ocidental, que é aquilo que eu falei para vocês. Enquanto a Europa Oriental vivia o Império Bizantino, que vai ser muito diferente do que vai viver a Europa Ocidental, porque o Império Bizantino vai continuar com o comércio, não vai ter um processo de ruralização. Enquanto isso, a Europa Ocidental, nessa situação de medo e insegurança, vai entrar no feudalismo. Antes de falar do feudalismo, a gente vai usar o nosso materialismo histórico. Caso você não lembre como é o materialismo histórico, vai para a aula de Grécia Antiga, que lá no comecinho eu explico para vocês o que é o materialismo histórico. Tudo bem? Vamos lá, a economia do feudalismo vai ser o quê? Eu já falei para você, uma agricultura de subsistência, ou seja, você vai plantar aquilo que você vai comer, beleza? A gente vai ter um comércio, mas vai ser um comércio muito em pequena escala. A Europa, ela vai ficar cada vez mais dividida em pequenos territórios, né? Em pequenos feudos. O que vão ser esses feudos? Vão ser pedaços de terra, tudo bem? Comandados por um nobre, beleza? Nesses feudos, a gente vai ter o trabalho servil, ou seja, o trabalho dos servos. Porque vamos voltar assim para o começo da Idade Média. Quem tinha esses castelos e pôde fugir da região das cidades para a região rural eram quem? Eram os patrícios, pessoal, que eram os detentores de terra lá na época do Império Romano. E os plebeus, como é que ficaram? Vocês acham que os plebeus eles tinham castelos? Eles não tinham castelos. E eles estavam morrendo de medo dos bárbaros. Então eles chegaram lá para o castelo de um patrício, bateram na porta e falaram assim pro cara, viu? Eu não tenho onde ficar, os bárbaros estão à solta pela Europa, a gente está numa situação de guerra constante. Será que eu posso ficar abrigado aí no seu castelo? O patrício, o nobre, vai falar, pode, claro que você pode. Porém, né, não existe almoço grátis. O nobre vai deixar o plebeu, né? Patrício naquela época vai deixar o plebeu ficar no castelo, contanto que ele trabalhe, tudo bem? Contanto que ele produza. Então a gente vai ter os servos, tá? Os servos não tinham condições de ter sua própria terra, não tinham condições de ter o seu próprio castelo. Então, em troca de proteção, eles trabalhavam para o nobre que era dono do castelo, beleza? Eles plantavam, eles criavam o gado, tá? E eles pagavam tributos para poder ficar nesse feudo. A corveia era um tributo em cima do trabalho, ou seja, tudo que o servo produzia, o senhor feudal, o nobre, ficava com uma parte. A talha era um tributo sobre os produtos que o servo produzia. Então, se ele produzia trigo, também o senhor feudal, o nobre, ficava com esse trigo. E também tinha um imposto sobre banalidades, que eram os equipamentos. Para o servo poder usar uma enxada ou para poder moer o trigo para fazer o pão, eu não lembro o nome do equipamento que moe trigo, tá, gente? Mas para ele usar esse equipamento, ele também tinha que pagar um tributo, entendeu? Então, assim, se o servo, por exemplo, ele produzia 100 quilos de trigo, tô chutando, tá, gente? Se ele produzia 100 quilos de trigo, ele tinha que pagar 10 quilos de corvéia, beleza? Então, 10 quilos de trigo ele deixava para o senhor feudal, e daí ele tinha que pagar mais 30 quilos sobre o produto, e daí ele tinha que pagar mais 20 quilos para poder usar os equipamentos que era de moer o trigo, por exemplo. Então, vamos lá, 30 mais 20 mais 10, 60 quilos. Então, 60 quilos de trigo
ficava para o senhor feudal e só 40 quilos de trigo ficava para o servo. Então o servo ele produzia 100 quilos e muitas vezes ele ficava com o quê? 40 quilos, tudo bem? Então era mais ou menos isso. E muitas vezes esses 40 quilos eles não sustentavam a família do servo, porque a família dos servos ela era muito numerosa. E os servos podiam ter casas nesse feudo, tá? Porém, as casas dos servos, elas eram muito rudimentares, beleza? Muito rudimentares, eles viviam em situações bastante precárias, tá? A sociedade, pensa, se nós temos uma economia com base na agricultura de subsistência, a gente vai ter uma sociedade que no topo a gente vai ter quem? Os donos da terra, tudo bem? Embaixo, na pirâmide mais de baixo, nós vamos ter quem? Quem não possuía terras. Quem que estava no topo que possuía terras? O chamado senhor feudal. O senhor feudal, ele era sempre um nobre, tudo bem? A gente vai ter na Idade Média os títulos de nobreza, beleza? Então a gente vai ter o rei, que vai ser o maior título de nobreza. Embaixo nós vamos ter os duques, os condes, os viscondes, beleza? A gente vai ter uma ordem de títulos de nobreza, tá? Então, na parte mais alta nós temos os nobres detentores de terras e na parte mais de baixo nós temos os servos que não tinham terras. Essa sociedade a gente vai chamar de sociedade estamental, ou seja, ela tinha pouca, para não falar quase nenhuma mobilidade. Então, se você nascia servo, era muito difícil você se livrar dessa condição de servo. Era muito difícil você conseguir sair do feudo que você estava, ter uma terra e construir um castelo, e fazer esse feudo produzir. Era muito difícil, pessoal. Eles não tinham essas condições. Então, se você nascia servo, você morria servo. E se você nascia nobre, você herdava todo esse feudo. Se seu pai era um senhor feudal, você provavelmente ia ser um senhor feudal também. Então, você herdava esse feudo. Então, se você nascia nobre, você morria nobre, beleza? E a gente vai ter muito a tradição das famílias, tá? Os nobres, eles vão casar entre si para poder manter esses feudos, para manter esses territórios, tá? A gente vai ter os laços entre a nobreza, que vão ser laços para manter cada vez mais essa riqueza, chamado de suzerania e vassalagem. Como que funcionava a suzerania? Pensa, eu sou uma nobre e eu tenho um feudo. Um feudo 100 quilômetros quadrados. Gente, eu não tenho noção nenhuma de distância, de tamanho. Tô chutando um valor redondo que é para facilitar minha matemática. Eu sou uma nobre, tenho um feudo de 100 quilômetros quadrados. Ótimo. Só que daí assim, esse feudo tá muito grande. Tá muito grande para eu conseguir administrar ele, tá muito grande para eu conseguir manter a fronteira dele. Eu vou dividir esse feudo com você que assiste essa aula, beleza? Então você, aluno que está assistindo essa aula, você vai ficar com metade do meu feudo. Você vai ficar com 50 quilômetros quadrados. Em troca de eu te dar esse feudo, você, aluno, você é nobre também, viu? Beleza? Você também é nobre. Eu não vou dar 50 quilômetros quadrados para um servo. Não. Você também é nobre. Você vai ser meu vassalo. Eu vou ser sua suzerana e você vai ser o meu vassalo. Eu vou te dar uma parte do meu feudo. Em troca, o que eu quero de você? Eu quero que você me proteja caso a gente tenha uma situação de guerra. Tudo bem? Então, caso os bárbaros invadam nosso feudo, você tem a obrigação de chamar o seu exército, chamar os seus homens e lutar do meu lado, beleza? Então, eu sou sua suzerana, você é meu vassalo. E caso você, aluno que está assistindo, você é meu vassalo, né? Você fala, nossa, 50 quilômetros quadrados, a Ana me deu um feudo enorme, eu não vou ter condições de tomar conta disso. Mas eu tenho um amigo nobre, eu acho que eu vou dividir meu feudo com ele.
Eu vou ficar com 25 quilômetros quadrados e ele com 25. Perfeito, tá tudo certo. Você vai ser suzerano desse amigo e o seu amigo vai ser vassalo seu, tudo bem? E ele vai ter as mesmas obrigações. Caso você entre em guerra, ele vai ter a obrigação de te ajudar e também de me ajudar, beleza? Então, observa bem que cada vez mais a gente vai ter uma situação de uma Europa fragmentada, uma Europa descentralizada. A gente vai ter um monte de feudos na Europa, tudo bem? Então os laços entre a nobreza, o laço de suzerania e o laço de vassalagem, beleza? E quais vão ser os laços entre a nobreza e os servos? A nobreza vai chegar para o servo e vai falar o seguinte: então, cara, beleza. Você não quer ficar aí do lado de fora porque os bárbaros estão à solta pela Europa, é muito perigo para sua família, tudo bem. Você pode ficar aqui no meu feudo protegido. Porém, você vai ter obrigações econômicas comigo. O trigo que você produzir, 80% desse trigo vai para mim e você vai ficar com 20%. É isso, ou você ficar do lado de fora e ser morto pelos bárbaros. Então, o que os servos faziam? Os servos aceitavam esse tipo de obrigação. Então, o nobre se comprometia a proteger o servo com o seu exército, com o seu castelo enorme, e o servo ele tinha essas obrigações econômicas. Tudo bem? Como que vai se dar a política na Idade Média? A gente vai ter uma descentralização do poder cada vez maior, né? É o que eu falei para você. Um feudo enorme, que era o meu de 100 quilômetros quadrados, vai ser reduzido a um de 50, depois a um de 25, depois a um de 25 e por aí vai. A gente vai ter uma Europa cada vez mais fragmentada, cada vez mais descentralizada. E cada feudo tinha suas próprias regras, tinha suas próprias leis. A gente vai ter uma autonomia cada vez maior dos senhores feudais, tudo bem? Então, o rei nada mais, nada menos vai ser do que mais um senhor feudal, beleza, gente? Então, a gente vai ter uma economia de agricultura de subsistência, uma sociedade com base na posse de terras e estamental e uma política descentralizada com autonomia desses senhores feudais, que eram nobres. E o rei vai ser mais um entre tantos senhores feudais. Beleza, gente? Tudo bem? Vamos lá. E nessa situação de feudalismo, vamos falar então de como vai ser estruturada a igreja medieval, tudo bem? É o que eu falei para vocês lá no comecinho da aula, gente. A igreja, ela vai ser a única instituição que vai restar desse Império Romano, né? Então, além dessa situação de medo, de insegurança, em que a igreja vai fornecer um aporte espiritual para as pessoas, ela vai ser a única instituição que vai restar desse Império Romano. E essa igreja, muito esperta, ela vai ser dominada pelos nobres, tudo bem? Os papas, os padres, os bispos da igreja, eles vão ser todos nobres. E essa igreja, ela vai ser uma grande proprietária de terras durante a ordem feudal. Então, pensa, a igreja também tinha feudos, tudo bem? A igreja também era proprietária de terras. Para vocês terem noção, praticamente hoje toda a região da Itália era terra da igreja, tudo bem? Era tudo da igreja. E essa igreja, ela vai se aliar à política desses senhores feudais. Por quê? Um filho de um senhor feudal, ou ele herdava o feudo, tudo bem? Ou ele virava bispo, por exemplo, da igreja. Não existia esse negócio de eu vou ter vocação para servir a Deus, ou etc, etc. Não existia isso, né, na época medieval. Então pensa, se eu sou um senhor feudal e eu tive 2 filhos, um deles vai herdar o meu feudo, vai ser também senhor feudal, e o outro, o que eu vou fazer com o outro? Ele vai ser um bispo da igreja, tudo bem? Ele vai continuar sendo um proprietário de terras. Então, a igreja, ela era formada por nobres. E, obviamente, a Igreja Católica, ela vai ter um papel muito grande de legitimação e de manutenção da ordem feudal. Então, quando o servo ia na missa, o nobre ia na missa,
O que o padre falava, né? Ele falava que Deus tinha feito o mundo daquela forma, né? E tem as pessoas que rezam. Quem que vai rezar? A igreja vai rezar. Eles têm que rezar pela alma desses servos, pela alma do ser humano, porque o ser humano é pecador, tudo bem? O ser humano peca e a igreja tem que rezar pela alma desses pecadores para que eles possam ir para o céu, beleza? Tem aqueles que combatem. Quem são os que combatem? Os nobres, os donos desses feudos, tudo bem? Eles combatem e eles protegem a Europa, eles protegem esses feudos. E tem aqueles que têm que trabalhar. Quem que trabalha? Esses servos, eles vão trabalhar, tudo bem? A função deles no mundo é trabalhar. Então a igreja falava que cada um tinha uma função no mundo. Ora, ora. Aqueles que rezam, os que combatem, os que trabalham. Tudo bem? Então a igreja, com esse discurso, ela vai legitimar e ela vai manter essa ordem feudal, porque afinal de contas, Deus fez o mundo dessa forma, tudo bem? Mas Ana, e se eu não acredito nessa lorota, se eu não acredito nesse discurso? Você é um herege. Ou seja, se você ia contra o discurso da igreja, você era considerado herege. E o que a igreja fazia com aqueles que não concordavam com o discurso dela? A Inquisição. A igreja prendia essas pessoas, torturava essas pessoas e matava essas pessoas, tudo bem? Então, todos aqueles que não fossem cristãos ou todos aqueles que desafiassem a ordem da igreja, desafiassem o discurso da igreja medieval, eram presos, eram torturados e mortos. A gente vai ver que uma das formas de inquisição da igreja era mandar as pessoas para a fogueira. Então as pessoas elas eram queimadas vivas pela igreja. Então, por exemplo, se você falasse assim para o padre: ah, mas não é justo, padre. Eu trabalho e todo 80% do trigo que eu produzo vai para o senhor feudal? Mas pera lá, sabe? Ele nem combate direito. Quem combate sou eu. Quando tem uma guerra com os bárbaros, ele toca a gente para lutar contra os bárbaros. Então não tá justo esse tipo de sistema. Você era considerado um herege, tudo bem? E o que acontecia com você? Provavelmente você ia morrer queimado vivo na fogueira, quando não torturado nos porões da igreja. Beleza? Então a gente tem que entender bem qual o papel da igreja feudal, da igreja medieval, tá certo? Dúvidas por enquanto, pessoal? Tá tranquilo, né? Agora a gente vai fazer um de olho no Enem. Bom, vamos seguir nossa aula com o chamado de olho no Enem. A questão é uma questão do Enem de 2013. Eu vou pedir que você pause o vídeo para você tentar resolver ele, tudo bem? Bom, essa questão do Enem de 2013, ela é uma questão que fala sobre os diferentes significados da morte. Na Idade Média, a gente tinha uma intensa espiritualidade. Então, o homem medieval, ele realmente acreditava que existia uma vida após a morte, que era esse o discurso da Igreja Católica, esse o discurso do cristianismo, né? De que quando nós morrermos, a gente vai ter uma vida após a morte e a gente vai ficar com Jesus Cristo no céu, esperando o dia da ressurreição, né? E o homem medieval, ele realmente acreditava nesse discurso, ele realmente era muito espiritual. Quando a gente vai para períodos da história, por exemplo, o Renascimento, em que a gente tem uma força maior da ciência, uma força maior da racionalidade, as pessoas começam a duvidar disso, né? Isso gera uma angústia. Putz, será mesmo que vai ter vida após a morte? Será que eu não vou desaparecer completamente? O que será que vai acontecer comigo quando eu morrer? As pessoas não acreditam mais tão fielmente de que de fato elas vão morrer e vai ter uma vida após a morte, tudo bem? Então, esse texto, na verdade, ele compara a forma como que as sociedades têm lidado com a morte, tá? Então, a letra A está errada porque o autor ele não relaciona a variação do sentimento religioso ao processo de mercantilização das religiões, tudo bem, não tem esse tipo de relação. Ele fala apenas como a morte, a percepção da morte é transformada da Idade Média para a Idade Contemporânea, tá?
Não fala sobre a disseminação do ateísmo nos países da maioria cristã, tudo bem? Porque a perda de religiosidade ela não implica necessariamente numa descrença em Deus, que é o ateísmo. O ateísmo é uma descrença em Deus. Ele fala apenas do sentimento da perda de espiritualidade, não da descrença em Deus. Não tem uma diminuição entre o saber científico e eclesiástico, a gente não tem esse tipo de relação, tudo bem? E também não tem um amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna, porque esse sentimento religioso não está relacionado diretamente a uma maior ou menor consciência, tá? Por exemplo, no século XXI, a gente tem uma consciência das coisas, as pessoas têm base científica, mas isso não implica numa diminuição de adeptos das religiões. Então, a correta está certa a letra B de Chico Buarque de Holanda, que é a transformação das representações sociais. Ou seja, na Idade Média, a gente tinha uma espiritualidade muito grande e o homem medieval ele realmente acreditava no discurso da Igreja Católica de que quando ele morresse, ele ia para o céu com Cristo e esperar o dia da ressurreição. Quando a gente tem a ascensão da ciência, uma racionalidade maior, a gente começa a duvidar disso que não é material, que não tem comprovação científica, e nós ficamos abalados com as nossas crenças do que vai acontecer com a gente quando morrer. Tudo bem? A questão ela fala isso. Ela é um texto do George Duff, que é um grande historiador e pesquisador da época medieval, tudo bem? O Enem adora textos dele, a Unesp adora textos dele quando vai falar sobre Idade Média, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Um beijinho, tchau, tchau!